Salmo 40, nós vamos ler o versículo... Na verdade, vamos ler os versículos 9 e 10. Preguei a tua justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós estamos preocupados aqui com a salvação de Deus, ali na metade do versículo 10. Não escondi, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. E podemos voltar um pouquinho e abrir no Salmo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Até aqui a leitura na palavra de Deus. O teu aniversário está se aproximando e os teus familiares, os teus amigos estão planejando uma celebração em tua homenagem. Sendo você o convidado de honra, é de se esperar que tudo nessa celebração seja do teu agrado. Ainda que aquilo que te agrade não agrade aqueles que estão te celebrando. Então, por exemplo, se o bolo preferido daqueles que festejam o teu aniversário for de brigadeiro, e o bolo que você prefere é de morango com chantilly, as pessoas que celebram o teu aniversário, as pessoas que querem celebrar a tua existência, elas vão servir qual bolo? Elas vão servir o bolo que elas preferem? Que é da preferência delas? Ou elas vão servir o bolo que é da tua preferência? Se elas querem te celebrar, elas vão servir o bolo que é da tua preferência, né? Eles vão servir esse bolo de morango com chantilly, ainda que eles não gostem do bolo de morango com chantilly, ainda que eles preferem o bolo de brigadeiro. Se eles servirem o bolo de brigadeiro, sabendo perfeitamente que tal bolo não te agrada, que você não gosta do bolo de brigadeiro, resta claro que apesar de você ser o convidado de honra da festa, não é a você que aquelas pessoas estão celebrando. Vou repetir, porque isso aqui é importante para a pregação. Por mais incrível que pareça, isso aqui é importante para a pregação. Se eles servirem o bolo de brigadeiro, sabendo perfeitamente que você não gosta do bolo de brigadeiro, você gosta do bolo de morango com chantilly, mas eles dizem, que se dane. Nós não estamos nem aí por fato de que o convidado de honra prefere bolo de morango com chantilly. Nós gostamos mesmo do bolo de brigadeiro. Então é esse bolo que nós vamos servir na festa. Nós vamos servir o bolo de brigadeiro. Se isso ocorrer, resta claro que apesar de você ser
o convidado de honra da festa, não é a você que aquelas pessoas celebram. Eles celebram a si próprios. Neste caso, os teus familiares e amigos planejaram uma festa não para se alegrarem com você, não para se alegrarem em você, mas para alegrarem-se em si próprios. E tudo isso apesar do teu desagrado. Assim como a comemoração do teu aniversário deveria ser uma celebração a você, assim também o culto público a Deus deveria ser uma celebração a Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. E assim como tudo na festa que celebra a você deveria ser do teu agrado, assim também tudo o que ocorre no culto público a Deus deveria ser do agrado de Jesus Cristo. Tudo deve ser do teu agrado na festa que celebra você, precisamente porque quem lá estiver deve estar presente para se alegrar com você. Tudo o que ocorre no culto público a Deus deve ser do agrado de Jesus, exatamente porque adorar e cultuar a Deus significa alegrar-se em Jesus e regozijar-se na salvação por ele conquistada. Infelizmente, não é isso que nós observamos. Nós não observamos pessoas se regozijando em Jesus e se alegrando na salvação que ele conquistou. Nós observamos pessoas mimadas, não arrependidas dos seus pecados, nem crentes em Jesus, em busca não de alimento espiritual para suas almas, mas de entretenimento para os seus egos. Alegrando-se não em Jesus, regozijando-se não na salvação que ele conquistou, mas em tudo o que ofende a Jesus. Eles se alegram e se regozijam em tudo o que ofende a Jesus e em tudo o que ofende aos que são fiéis a Jesus. Considere, por exemplo, os falsos pastores que estão implementando áreas VIP nos prédios das suas pseudo-igrejas. Talvez você não tenha tomado conhecimento disso, mas existem pastores ou falsos pastores implementando áreas VIP em suas pseudo-igrejas. Essas áreas incluem, e aqui eu não falo de fofoca, eu falo para os próprios pastores de público, né? Convidando as pessoas, olha, vem para a nossa igreja, tem área VIP aqui. E a propaganda é o seguinte, essas áreas incluem cordão de isolamento para separar as pessoas muito importantes, porque isso significa VIP, né? Very important people, pessoa muito importante. Então essas áreas incluem cordão de isolamento para separar as pessoas muito importantes daqueles que pouco ou nada importam. Essas áreas incluem assentos próximos ao palco, eles chamam de palco. Não é chamado mais de lugar onde está o púlpito, onde a palavra de Deus é pregada, não. É chamada de palco porque, de fato, o que é feito ali são shows. Né? E quando você faz um show, você chama aquela área mais elevada de palco. Então eles estão sendo já bem sinceros sobre o que está acontecendo ali. Não é um culto de adoração a Deus. É o culto de adoração ao próprio ego, aquilo que alegra a pessoa, não aquilo que alegra Jesus. Então, de novo, essas áreas incluem cordão de isolamento para separar as pessoas muito importantes daqueles que pouco ou nada importam, inclui assentos próximos ao palco, banheiros privativos exclusivos, inclui tiragostos e petiscos tais como frios, pipoca e outras coisas, além de sucos refrigerantes e energéticos, tudo isso em clara e flagrante violação de Tiago 2, do versículo 1 ao 13, no qual o irmão do Senhor Jesus proíbe a parcialidade e a acepção de pessoas pelos cristãos, especialmente no ambiente do culto público a Deus. Porque o exemplo que Tiago dá é exatamente no ambiente do culto a Deus. Né? Tiago diz, olha, o que vocês acham que estão fazendo que quando na reunião de vocês chega um rico
E vocês dizem, senta-te nesse lugar de honra, e daí chega um pobre e diz, te assenta aí no chão, em qualquer lugar. O exemplo que ele cita é exatamente do culto público a Deus. As pessoas que frequentam tais igrejas, muitas pessoas frequentam, né? Muitos desses influencers multimilionários que existem por aí no Brasil, eles frequentam essas igrejas. O Neymar também frequenta, não sei. Mas essas pessoas que frequentam essas falsas igrejas, elas não fazem isso para celebrar a Jesus, por alegrarem-se nele e regozijarem-se na salvação que ele conquistou. Não, elas fazem isso para celebrar o seu próprio status de pessoa muito importante. Alegrando-se em si próprios e regozijando-se nos seus bens e posição social que lhes confere regalias em áreas VIP em qualquer lugar do mundo, inclusive na igreja. Ou pseudo-igreja, falsa igreja. A implementação de áreas VIP em igrejas nada mais é do que uma distração idólatra e satânica que visa entreter pecadores mimados, não arrependidos dos seus pecados, descrentes e incrédulos. Qualquer expediente que substitua Jesus, qualquer expediente, qualquer prática, qualquer ensino, qualquer doutrina que substitua Jesus como fonte de alegria e regozijo, desviando ainda mais os pecadores de Cristo e da salvação por ele conquistada, é uma distração idólatra e satânica. E é uma tragédia irônica que nos cultos idólatras dessas pseudo-igrejas sejam oferecidos tiragostos e petiscos e bebidas aos pecadores que lá estão presentes. É uma ironia trágica essa. E a ironia é que o próprio Jesus, aquele cuja carne e sangue constituem verdadeira comida e verdadeira bebida, conforme o próprio Jesus afirma em João capítulo 6, o próprio Jesus, aquele cuja carne e sangue constituem verdadeira comida e bebida, é substituído por essas distrações gastronômicas, por petiscos, por frios, pipoca e qualquer outra coisa que eles ofereçam. O único alimento que deve ser servido no culto público a Deus é o próprio Jesus. E Jesus é servido como alimento espiritual de duas formas distintas e complementares. A primeira maneira pela qual Jesus é servido como alimento espiritual é a pregação fiel da Escritura. Através da pregação da Escritura, a pregação fiel da Escritura, Jesus está sendo apresentado, está sendo oferecido como alimento espiritual para aqueles que estão ouvindo e prestando atenção. Essa é a primeira maneira pela qual Jesus é oferecido como alimento espiritual. E a segunda maneira é através daquela refeição que o próprio Jesus instituiu, constituída de pão e vinho. Dois elementos que apontam para o sacrifício de Jesus. Duas formas através das quais Jesus é oferecido para as pessoas como alimento espiritual. A pregação da palavra e a própria refeição que Jesus instituiu, a ceia do Senhor. Como é que os pecadores poderiam se alegrar em Jesus e se regozijar na salvação que Jesus conquistou, quando em vez de estarem sendo alimentadas com o próprio Jesus, esses pecadores estão sendo distraídos com petiscos, tiragostos? Como pecadores poderiam se alegrar em Jesus e na salvação que ele conquistou, quando em vez de estarem sendo alimentadas com o próprio Jesus, elas estão sendo distraídas com petiscos e tiragostos? E na verdade esses petiscos e tiragostos, eles servem de metáfora para as palavras vazias que são proferidas nos discursos superficiais e motivacionais propalados
por esses falsos pastores. Mas isso é apenas um exemplo. Outras supostas igrejas, tentando aparentar uma maior espiritualidade, em vez de entreter os seus clientes com áreas VIP e coisas semelhantes, essas supostas igrejas oferecem como distração idólatra e satânica shows e apresentações artísticas dignas de festivais de música como Rock in Rio ou Lollapalooza, apelidando esses shows e apresentações de, entre aspas, adoração. E o evento sobe de patamar se você acrescentar o adjetivo profética ao substantivo adoração. Né? Não é apenas adoração, é adoração profética. E se você empregar um grupo de moças dispostas a colocar roupas ridículas para fazer algum tipo de coreografia supostamente profética ou intercessória, você terá alcançado aquilo que erradamente é considerado o ápice da adoração a Deus, quando de fato nada poderia estar mais longe da verdadeira adoração a Deus. Conforme nós veremos nessa mensagem, Deus determinou sim que no culto haja música. E aqueles que se dedicam à música como parte da liturgia do culto a Deus devem tocar com arte. Então não há nenhum problema em a música ser de fato algo belo de se ouvir. Mas quando a arte musical substitui Jesus, aí a arte musical não está mais sendo usada para adorar a Jesus, e sim se tornou um ídolo que compete com Jesus. A arte musical deve ser o meio instrumental da adoração. A arte musical jamais deve substituir Jesus, jamais deve substituir a salvação que Jesus conquistou como fonte de alegria e regozijo para o cristão. E aqui há algo incrível que ocorre. Nesses tempos eu estava lendo um artigo em inglês que trata exatamente sobre adoração. E nesse artigo, o autor citou um determinado pastor, e esse pastor, falando contra aquilo que costumeiramente hoje se chama adoração, ele disse: experimenta desligar a música e ver o que acontece. Se você se sente bem, alegre e cheio de regozijo apenas quando a música está tocando, há algo muito errado com você e com o culto e a adoração que você supostamente oferece a Deus. Se quando a música cessa e a manipulação emocional e espiritual das suas letras subbíblicas e antibíblicas deixa de operar, eu vou repetir isso aqui porque eu gostei muito da minha formulação aqui. Se quando a música cessa e a manipulação espiritual e emocional das suas letras subbíblicas e antibíblicas deixa de operar, isso sem contar aquelas canções que a gente poderia classificar como efeminadas ou até mesmo gays, em que Jesus é apresentado como o namorado da pessoa que canta e não como seu Senhor e Salvador. Alguém chamou essas músicas de Jesus é o meu namorado, né? Ah, Jesus, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Isso é uma música que tu canta, né? Que uma moça canta pro seu namorado, que um homem canta pra sua namorada, pra sua esposa, né? Jesus é o meu namorado. Então eu vou voltar aqui. Se quando a música cessa, a manipulação emocional e espiritual das suas letras subbíblicas e antibíblicas, essa manipulação deixa de operar. Quando a música cessa e a manipulação deixa de operar, você automaticamente volta à apatia, volta à indiferença, volta à displicência.
Se quando a música cessa e a manipulação espiritual e emocional das suas letras deixa de operar, se quando isso ocorre, você deixa de se importar com a verdade da palavra de Deus, você deixa de se esforçar para entender a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, algo está extremamente errado com você e com o culto e a adoração que você supostamente oferece a Deus. E o que está errado com você é que você finge adorar e cultuar a Deus quando de fato você está adorando e cultuando a si próprio. Você finge alegria e regozijo em Jesus e na salvação que ele conquistou quando de fato você alegra-se e regozija-se em si próprio. Neste caso, a arte pela arte, a superficialidade subbíblica ou mesmo antibíblica das letras cantadas, as moças ridiculamente vestidas que fazem coreografias supostamente proféticas ou intercessórias, tudo isso serve de distração idólatra e satânica, substituindo Jesus e a salvação que ele conquistou como fonte de alegria e regozijo, te desviando ainda mais de Jesus e da sua salvação. E você certamente não quer que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos sejam distraídos com fontes idólatras e satânicas de alegria e regozijo que os desviem de Jesus e da salvação que Jesus conquistou. Não é isso que você quer para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, né? Esses pecadores a quem você ama e para quem você está pregando o evangelho e a quem você quer ver salvos. Você não quer que eles sejam distraídos com fontes idólatras e satânicas de alegria que os desviam de Jesus e da salvação que Jesus conquistou. Nessa mensagem nós vamos delinear como deve ser o culto e a adoração prestados a Jesus, tanto por você quanto por aqueles que você ganhou para Jesus, dentre os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E ao longo dessa mensagem, nós demonstraremos que aqueles que receberam a salvação de Deus, citada por Davi no Salmo 40, versículo 10, aqueles que receberam a salvação de Deus, operada por Jesus, haverão de alegrar-se e regozijar-se no seu Salvador e Senhor, a ponto de não terem maior alegria do que cultuá-lo e adorá-lo. De fato, aqueles que receberam a salvação de Deus conquistada por Jesus não terão maior fonte de alegria e regozijo do que Jesus e a salvação por ele efetuada. Aqueles que receberam a salvação de Deus haverão de demonstrar que essa salvação e aquele que conquistou essa salvação constituem a sua maior fonte de alegria e regozijo. E eles demonstrarão isso mediante uma adoração e cultos repletos de alegria, exultante e jubilosa. Alegria essa, exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e animação por eles experimentados por quaisquer outras razões. O verdadeiro discípulo de Jesus terá como fonte última de alegria e regozijo o próprio Jesus, a salvação conquistada por Jesus e o culto e a adoração a ele devidos. E aqui eu vou acrescentar algo que eu não coloquei no meu manuscrito aqui. A implicação prática disso é que quando você está triste, você não vai para frente do YouTube se distrair. Quando você está triste, você não vai para frente da Netflix para se distrair. Quando você está triste, você não vai passear. Bom, de repente, se eu sair por aí, ver algumas pessoas, né, pegar um ar livre, pegar um pouquinho de sol, de repente eu vou me animar um pouco.
Quando você estiver triste, você não vai se empanturrar de comida, porque algumas pessoas fazem isso, né? Elas comem os seus próprios sentimentos de tristeza, então a pessoa está triste e ela começa a comer. Porque na psique dela a comida vai deixá-la feliz. Quando você estiver triste, você não vai buscar a cura para essa tristeza no pecado ou em qualquer outra fonte. Quando você estiver triste, você vai buscar a cura para essa tristeza em Jesus, na salvação conquistada por Jesus e na adoração e no culto a Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus terá como fonte última de alegria e regozijo o próprio Jesus, a salvação por ele conquistada e o culto e a adoração que são devidos a ele. Enquanto você escuta a exposição e a aplicação da Escritura, tenha em mente o seguinte raciocínio. Assim como a comemoração do teu aniversário deveria ser uma celebração a você, assim também o culto público a Deus deveria ser uma celebração a Jesus. E assim como tudo na festa que celebra a você deveria ser do teu agrado, assim tudo que ocorre no culto público a Deus deveria ser do agrado de Jesus. Tudo deve ser do teu agrado na festa que celebra a você, precisamente porque quem lá estiver deve estar presente para se alegrar com você. Tudo que ocorre no culto público a Deus deve ser do agrado de Jesus, exatamente porque adorar e cultuar a Deus significa alegrar-se em Jesus e regozijar-se na salvação que ele conquistou. É tua responsabilidade, portanto, e aqui nós estamos, nessa série de pregações, nós estamos tratando da tua responsabilidade de discipular as pessoas que você ganhou para Jesus. Né? No Salmo 40 nós fizemos 3 séries de pregações. A primeira série é como destruir as desculpas daquelas pessoas que rejeitam a Jesus, rejeitam o Evangelho. A segunda série é como pregar a salvação aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E a terceira é como discipular as pessoas que você ganhou para Jesus, dentre os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Então, como nós estamos nessa terceira série de pregações, na qual nós estamos te ensinando a discipular as pessoas que você ganhou para Jesus, a consequência de tudo que nós falamos até o momento é a seguinte: você deve ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos alegrem-se em Jesus e regozijem-se na salvação por ele conquistada, de modo que eles adorem e cultuem a Jesus com uma alegria exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e animação que eles experimentam por quaisquer outras razões. E tudo isso foi a introdução. Agora nós entramos no corpo da mensagem. Conforme pregações passadas, nós estamos considerando qual deve ser o conteúdo da pregação que você faz à salvação de Deus, que foi citada por Davi no Salmo 40:10. Nós vemos o início e nós destacamos exatamente a salvação de Deus. Nós afirmamos, tudo isso em pregações passadas, que o conteúdo da pregação que você fará da salvação de Deus deve ser regido pela própria Escritura. Enquanto você não cita a Escritura, enquanto você não prega a Escritura, você não está pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho não é contar o teu testemunho pessoal de salvação. Isso não é pregar o Evangelho. Isso pode ser a ocasião a partir da qual você pregará o Evangelho. Mas pregar o Evangelho não é contar o teu testemunho de conversão. Isso não é pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho, a pregação da salvação de Deus é regida pela própria Escritura. E obviamente nós não podemos agora gastar tempo nisso, porque nós já tratamos isso em pregações passadas. Nós demonstramos então, também em pregações passadas, como o Salmo 32, nos seus 2 versículos iniciais, fornece o conteúdo básico e elementar que não pode faltar na pregação que você deve fazer da salvação de Deus. Os 2 primeiros versículos do Salmo 32 tratam da necessidade da fé no Deus que perdoa e justifica os pecadores.
Tá? Então, versículos 1 e 2 do Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bom, não aparece fé aqui, não. A fé aparece lá em Romanos 4, quando Paulo está citando o Salmo 32. Paulo começa Romanos 4 citando o exemplo de Abraão. E daí depois de Abraão ele passa para Davi. E ele cita exatamente Salmo 32, versículos 1 e 2. Em pregação posterior a essa, nós nos voltamos para Colossenses 1, 21, a partir da qual nós afirmamos que você deve ordenar aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que eles se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Além de pregar a salvação de Deus, é necessário que você discipule aqueles que você ganha para Jesus. E o Salmo 32 também oferece o conteúdo desse discipulado que você deve empreender com essas pessoas. O Salmo 32 ensina qual é o comportamento apropriado a um discípulo de Jesus. E o primeiro comportamento apropriado a um discípulo de Jesus, comportamento esse que deve ser cultivado por todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Esse primeiro comportamento é a recusa em esconder de Jesus os seus pecados. Versículos 3, 4 e 5 do Salmo 32. Quando eu guardei silêncio, quando eu escondi de Deus os meus pecados, Davi está falando, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Aqui é Deus disciplinando Davi, porque Davi está escondendo de Deus os seus pecados. Davi não quer confessar os seus pecados a Deus. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. E então a disciplina de Deus dá frutos. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse é o primeiro comportamento apropriado a um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus não vai esconder de Jesus os seus pecados. Se ele pecar, ele vai confessar a Jesus os seus pecados. Ele não vai guardar silêncio. Ele vai confessar a Jesus os seus pecados. O segundo comportamento apropriado a um discípulo de Jesus é a sua prontidão em se esconder em Jesus quando a vida se torna difícil. Versículos 6 e 7. Por isso aqui, Davi está ligando o que ele vai dizer agora com aquilo que ele falou antes, Já que ele não escondeu de Deus, de Jesus, os seus pecados, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Quando a vida se torna difícil, o discípulo de Jesus, ele não se esconde no pecado. Ele se esconde em Jesus. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O terceiro comportamento próprio de um discípulo de Jesus é a sua disposição em aprender de Jesus. Versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O quarto comportamento apropriado a um discípulo de Jesus é a sua obediência a Jesus, Já que vai aprender com Jesus, deve obedecer a Jesus. Versículos 9 e 10. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que te obedeçam. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Por fim, o quinto comportamento próprio de um discípulo de Jesus, comportamento este pelo qual são demonstrados a veracidade do seu arrependimento de pecados e fé em Jesus, comportamento este que deve ser cultivado pelas pessoas que você ganhou para Jesus. Esse quinto comportamento é a sua alegria e regozijo em Jesus e na salvação que ele conquistou. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, o quinto comportamento apropriado a um discípulo de Jesus é
alegria, é a alegria, o regozijo em Jesus e na salvação que ele conquistou. Mas não é qualquer tipo de alegria, não é qualquer tipo de regozijo. É aquela alegria e regozijo que os leva a adorar a Jesus, a cultuar a Jesus, com uma alegria exultante e jubilosa. Alegria esta, demonstrada no culto, que não pode ser comparada com a euforia e animação que eles experimentam por quaisquer outras razões. Dizendo o mesmo de uma outra forma, a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é não existir para ele razão de maior euforia e animação do que a sua adoração e o culto e o seu culto a Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, diz o Salmo. Para o verdadeiro discípulo de Jesus, o culto não é aquele compromisso que você diz: eu não estava muito afim de ir. Sabe alguém te convidou para sair, você não gosta muito da pessoa, mas você não soube dizer não ao convite? E agora chegou o momento de você se aprontar para ir? E você fica pensando: pô, se eu tivesse dito não, eu não precisaria fazer isso que eu não quero fazer agora. O culto para o verdadeiro discípulo de Jesus não pode ser assim. Se o culto é assim, essa pessoa é supostamente um discípulo de Jesus. Para um verdadeiro discípulo de Jesus, não deve existir razão de maior euforia e animação do que a sua adoração e o culto a Jesus. O ponto alto na semana do verdadeiro discípulo de Jesus são aqueles dias e horários que a sua igreja local determinou como sendo culto público a Deus. Esse deveria ser o ponto alto do verdadeiro discípulo de Jesus, o ápice da sua semana. Mais ou menos como quando nós éramos crianças e a nossa turma iria fazer algum tipo de excursão, alguma coisa assim, né? Todos nós ficávamos animados. Porque pela primeira vez a gente iria para a escola e não seria algo chato, né? A gente não precisaria ficar ouvindo o professor, a professora ensinando coisas que a gente não se importava em aprender. Não, seria algo divertido. Não conseguia exatamente. Ficava tão animado, a antecipação era tão grande que nem dormia de noite direito. Queria dormir, mas não conseguia dormir. Exatamente isso. É o nível de animação, né? O nível de euforia. Assim deveria ser o culto público a Deus para o discípulo de Jesus. Se há uma razão distinta de Jesus, da salvação por ele conquistada e do culto e adoração a ele devidos, que cause mais euforia, que cause mais animação àquele que se afirma discípulo de Jesus, esse suposto discípulo de Jesus tornou-se culpado de idolatria. E se der tempo, nós vamos tratar disso até o final dessa pregação. E se houver insistência nesse comportamento idólatra, é necessário desconfiar da veracidade e eficácia do arrependimento de pecados e fé em Jesus manifestados por essa pessoa. Note que eu disse se houver insistência, né? Eu não estou dizendo que uma ocasião ou outra não vai ocorrer da pessoa: eu não queria ir.
Mas a pessoa se arrepende, porque ela percebe, não, eu estou errado em não querer ir. Eu estou errado em estar triste, porque eu devo comparecer na casa de Deus para adorar a Jesus. Certamente correrão circunstâncias em que o verdadeiro discípulo de Jesus vai se sentir triste. Mas ao mesmo tempo que ele se sente triste, ele reconhece que ele está errado em se sentir triste. Ele reconhece que é um pecado para ele se sentir triste. E ele confessa isso como pecado. Ele não continua nesse comportamento. Né? Seria o mesmo que, imagina só, o homem e a mulher casados, né? O homem está trabalhando. O normal seria que aquele homem desejasse que o final do expediente chegasse rápido, para que ele pudesse rapidamente voltar para sua casa e estar na presença da mulher que ele ama. Né? Isso é um casamento feliz. O homem não vê a hora de estar junto com a sua esposa. Agora, se aquele homem ele fica encontrando desculpas e mais desculpas para não chegar em casa, se depois do expediente os amigos dele de trabalho convidam ele, vamos passar no bar, tal, vamos tomar umas e outras e tudo, o cara pensa, é melhor eu me embebedar do que ficar junto com a minha mulher. Há algo de errado nesse casamento, né? Esse casamento não é feliz. Então, de novo, eu vou repetir aqui. Se há alguma razão distinta de Jesus, a salvação por ele conquistada e do culto e adoração a ele, que cause mais euforia e animação àquele que se afirma discípulo de Jesus, esse suposto discípulo de Jesus tornou-se culpado de idolatria. E se ele insistir nesse comportamento idólatra, é necessário desconfiar que ele realmente seja discípulo de Jesus. É necessário começar a questionar. Será que o arrependimento de pecados dessa pessoa é verdadeiro? Será que a fé que essa pessoa afirma ter em Jesus, será que ela é verdadeira? Essas afirmações, tão ousadas quanto verdadeiras, elas podem ser deduzidas e inferidas a partir do que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no versículo 11 do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Há 3 verbos aqui no versículo 11. Que ordenam que tanto você quanto as pessoas que você ganhou para Jesus adorem e cultuem a Jesus com alegria exultante e jubilosa. Esses 3 verbos são alegrem-se, alegrai-vos, né? Regozijem-se, regozijai-vos e cantai alegremente, que também pode ser traduzido como exultai, exultem. E é necessário nós percebermos que o versículo 11 do Salmo 32, ele, na verdade, ele está retomando os versículos 1 e 2 desse mesmo Salmo. Esse Salmo aqui, ele forma uma espécie de envelope. Ele começa falando acerca daquele que é bem-aventurado, aquele que é eternamente feliz. E ele termina falando que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são eternamente felizes, devem externalizar essa alegria, essa felicidade, essa exultação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, eternamente feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aí versículo 11. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, nos versículos 1 e 2, nós somos informados que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, a quem o Senhor não imputa maldade, não imputa iniquidade, ou ainda, abençoadas e eternamente felizes são as pessoas que foram perdoadas os seus pecados e justificadas por Deus. E então, no versículo 11, nós lemos que os justos, aqueles que foram justificados, aqueles que são retos de coração, que foram perdoados os seus pecados, eles devem adorar e cultuar a Deus com alegria exultante e regozijo. Ou seja, quem é verdadeiramente abençoado, quem é verdadeiramente eternamente feliz,
por ter sido perdoado e justificado por Deus, deve externalizar essa felicidade, essa alegria do seu estado espiritual, prestando a Jesus um culto e uma adoração que sejam alegres, exultantes, cheios de regozijo e júbilo. O argumento de Davi, no Salmo 32, é um argumento poderoso. Sendo que você experimentou a felicidade eterna de ter sido perdoado e justificado por Deus mediante Jesus, alegre-se em Jesus e regozije-se na salvação que Ele conquistou e concedeu a você, adorando e cultuando com alegria exultante e jubilosa. Alegria essa que não pode ser comparada com a euforia e animação que você experimenta por quaisquer outras razões. E esse argumento ele não se limita ao Salmo 32. Quem organizou os Salmos, porque os Salmos, nós sabemos, grande parte dos Salmos foram escritos por Davi, outros foram escritos por outras pessoas, mas teve alguém que compilou esses Salmos num livro. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Mas essa pessoa, ela não fez essa compilação de forma aleatória. Olha como termina o Salmo 32 e como começa o Salmo 33. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmo 33. Regozijai-vos o Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Quem organizou os Salmos, quando a pessoa encontrou lugar para o Salmo 32, essa pessoa percebeu, olha como o Salmo 32 começa, e olha como esse outro Salmo aqui, olha como o Salmo 32 termina e olha como esse outro Salmo aqui começa. Eu vou colocar esses dois Salmos juntos. O argumento, versículo 11 do Salmo 32, é repetido no Salmo 33, mais precisamente nos primeiros 3 versículos do Salmo 33. Então, de novo, Salmo 33. Regozijai-vos o Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e instrumentos de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, com alegria, com exultação. O primeiro verso do Salmo 33 claramente retoma o último verso do Salmo 32, porque os personagens são os mesmos, né? Quem são os personagens do versículo 11 do Salmo 32? São os justos e são os retos de coração. E no Salmo 33, versículo 1, os mesmos personagens, os justos e os retos. E do mesmo modo, nesses dois versículos, no Salmo 32:11 e Salmo 33:1, os justos e os retos são convocados a alegrarem-se e exultarem-se no Senhor em louvor e adoração a Ele. E de acordo com o Salmo 32, quem são os justos e retos de coração? De acordo com o Salmo 32, os justos e retos de coração são aqueles que, pela sua fé em Jesus, são eternamente felizes por terem sido perdoados e justificados. Eles são aqueles que, em vez de esconderem os seus pecados de Jesus, confessam a Deus e a Jesus os seus pecados com arrependimento. Eles são aqueles que, nos momentos de angústia, em vez de fugirem de Deus para buscar refúgio no pecado, eles se escondem em Jesus para nele buscar libertação e salvação. Eles são aqueles que aprendem exclusivamente com Jesus e obedecem unicamente a Ele. Eles são aqueles que não desprezam o culto a Deus, o seu louvor, porque eles sempre se alegram em Jesus e regozijam-se na salvação que Ele conquistou. São esses mesmos justos e retos de coração do Salmo 32 que são mais uma vez convocados no Salmo 33 para regozijarem-se no Senhor e o alegrarem, e o louvarem, desculpe. No Salmo 33:1, regozijai-vos no Senhor, na nossa tradução aqui, a Almeida Corrigida e Fiel, essa frase, ela foi traduzida na Nova Almeida atualizada como exultem no Senhor.
Tá? E essas duas frases, regozijai-vos no Senhor e exultem no Senhor, traduzem a frase hebraica, cantem com alegria ao Senhor. Literalmente, o hebraico diz, cantem com alegria ao Senhor. E quem deve cantar com alegria ao Senhor são os justos. Os mesmos justos do Salmo 32, os mesmos retos de coração do Salmo 32, que são justos e retos exatamente porque foram justificados e perdoados os seus pecados. O verso 1, ele continua afirmando que este cantar com alegria ao Senhor, ou seja, esse ato de louvar a Deus, convém aos retos. É conveniente aos retos que eles cantem com alegria ao Senhor. É apropriado que os justos cantem com alegria ao Senhor. A ação de cantar com alegria ao Senhor é apropriada aos justos e aos retos. Ou seja, tal ação é apropriada àqueles a quem Deus abençoou, perdoou e justificou. É apropriada àqueles a quem Deus chama de bem-aventurados. O ato de cantar com alegria ao Senhor é apropriado àqueles que, arrependidos dos seus pecados, não escondem os seus pecados de Jesus. Pelo contrário, confessam os seus pecados a Jesus. A ação de cantar com alegria ao Senhor é apropriada àqueles que, não tendo escondido os seus pecados de Jesus, escondem-se em Jesus quando a vida se torna difícil. Esse ato de cantar com alegria ao Senhor é apropriado àqueles que aprendem de Jesus e o obedecem. Diante da grandeza de Deus, diante da grandeza da sua graça para com seu povo, é natural e esperado que o povo de Deus cante a Ele e ao seu Cristo os seus louvores com alegria e regozijo. É natural. Convém aos retos o louvor. Mas a ingratidão que muitas vezes toma o coração dos crentes, embora seja natural, embora seja apropriado, a ingratidão que muitas vezes toma o coração dos crentes faz com que Deus conduza os seus servos, os pastores do povo de Deus, como Davi, aqui no Salmo 33, faz conosco. É necessário que Deus conduza os seus servos a continuamente nos lembrar que devemos cantar ao Senhor os seus louvores com alegria exultante e jubilosa, uma alegria que não pode ser comparada com a euforia e animação que experimentamos por quaisquer outras razões. E de fato, não é apenas Deus e Jesus que são beneficiados com os louvores que o seu povo entoa com alegria. O próprio povo de Deus recebe o benefício de louvá-lo com alegria, porque o verso 1 nos diz que é apropriado aos justos e retos, é apropriado aos justos e retos louvor. E no mundo criado por Deus, tudo aquilo que é apropriado traz consigo o seu benefício. Logo, o cantar com alegria aos louvores de Deus traz benefícios ao povo de Deus. O culto e a adoração repletos de alegria exultante e jubilosa são apropriados aos justos, são apropriados aos retos de coração, são apropriados àqueles que foram justificados por Deus e perdoados dos seus pecados. E qual é a forma ordenada por Deus para o culto e a adoração que devem ser prestados a Ele, com alegria exultante e jubilosa? Os versos 2 e 3 do Salmo 33 nos dão a resposta a essa questão. Qual é a forma ordenada por Deus para a adoração e o culto? Versículo 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. O versículo 2 aqui na nossa tradução, ele erroneamente cita 3 instrumentos, mas na verdade no original hebraico são citados 2 instrumentos musicais de corda, um menor e o outro maior. A Nova Almeida Atualizada, por exemplo, traduziu assim: louvem o Senhor com harpa,
Louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. É óbvio que na época em que esse salmo foi escrito, não existia esses dois instrumentos musicais. Não existia a harpa, não existia a lira. Mas esses dois instrumentos foram escolhidos para traduzir os instrumentos originais aqui, exatamente porque eles são os instrumentos de corda que nos são mais familiares. Lira, harpa e assim por diante. Né? Não adiantava de nada colocar aqui um instrumento que nós nem sabemos o que é. E na verdade, eu não olhei isso, poderia ter olhado, mas de repente nem se tem noção de qual seja esse instrumento. Exatamente porque ele se perdeu na história. Né? Então, por isso que é colocado, a Nova Almeida atualizada coloca aqui harpa e lira. Mas a questão importante não é essa. A questão importante é a seguinte: por que Deus quer ser louvado com o auxílio de instrumentos musicais? Essa é a questão importante. Seja aqueles instrumentos musicais originais aqui no Salmo, quando Davi escreveu, seja harpa e lira aqui nas nossas traduções, por que Deus quer ser louvado e adorado e cultuado com o auxílio de instrumentos musicais? A razão é a seguinte: assim como Deus manifestou a sua criatividade artística na obra da criação, assim como Deus manifestou a sua criatividade artística na obra da criação, assim também Deus requer que usemos toda a nossa criatividade artística na adoração e no culto a Ele. E a música é, talvez, a expressão artística mais recorrente em todas as culturas e povos ao longo de todas as eras. E há uma razão para isso. Há uma razão pela qual a expressão artística mais recorrente em todas as culturas, em todas as eras, é a música. A razão é a seguinte: a criatividade musical é impossível de ser esgotada. Nunca é possível esgotar a capacidade de se compor novas músicas. Embora haja um número limitado de notas, né? Numa oitava, no piano, por exemplo, existem 12 notas, né? O dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e o dó de novo. Muitos poderiam pensar, bom, se existe um número limitado de notas, se existe um número limitado de acordes que alguém poderia, né, usar nessa escala cromática de dó a dó, se existe um número limitado de melodias que eu poderia criar nessa escala cromática de dó a dó, uma oitava, alguém poderia chegar à conclusão, não, existe a capacidade de se criar músicas novas é limitada, mas na verdade não. É impossível esgotar, não existe limite para a capacidade de criar novas músicas, novas melodias, novas harmonias e assim por diante. Sim, é exatamente aqui. Vai aparecer um cântico novo aqui, exatamente versículo 3. Daqui a pouco nós chegamos lá. Quando nós consideramos outras manifestações artísticas, como a pintura ou a escultura, por exemplo, há uma clara limitação quanto às possíveis técnicas a serem usadas, né? Existe um número limitado de técnicas que um pintor poderia usar para pintar um quadro. Ou um escultor fazendo uma escultura, seja na madeira, seja no mármore ou qualquer outro material, ele também tem um número limitado de técnicas que ele pode usar. Isso quer dizer que os resultados finais também serão limitados. Já a criatividade musical é impossível de ser esgotada, exatamente porque, além de ser possível recombinar continuamente os elementos musicais de modo a produzir resultados inéditos, é sempre possível criar
instrumentos musicais novos, com timbres. O que é um timbre? Timbre é um som específico de um instrumento. Um timbre de violão, por exemplo, é diferente de um timbre do piano, né? Quando você ouve um pianista, um tecladista tocando uma nota, você, isso aqui é piano. Quando você ouve uma pessoa batendo numa corda de violão, isso aqui é um violão. Por quê? Por que você consegue distinguir um som de outro? Exatamente por causa do timbre. O timbre é o que determina o som de um determinado instrumento. As nossas vozes também têm timbres, né? Por que as nossas vozes elas são diferentes umas das outras? Exatamente porque as nossas vozes têm timbres diferentes. As nossas cordas vocais, elas produzem frequências diferentes quando nós falamos. E é isso que torna a minha voz diferente da voz de vocês. É isso que torna a voz de vocês diferente da voz de outras pessoas. E aquelas pessoas que têm vozes parecidas, é exatamente porque as cordas vocais delas produzem exatamente as mesmas frequências. E é por isso que a voz é parecida. Então, a criatividade musical é impossível de ser esgotada exatamente porque, além de ser possível recombinar continuamente os elementos musicais de modo a produzir resultados inéditos, sempre é possível criar instrumentos novos com timbres nunca antes ouvidos ao longo da história humana. Além disso, a música como demonstração artística, a música é autoexplicativa pela poesia da sua letra. Você está ouvindo a música, você está ouvindo a letra da música e você entende o que está sendo dito. A música, ela é autoexplicativa pela poesia da sua letra. Já uma pintura, ela precisa ser explicada. Uma escultura precisa ser explicada. Por exemplo, se um artista resolvesse pintar a Pesca Maravilhosa. O que é a Pesca Maravilhosa? É aquela ocasião em que Jesus pediu para Pedro a possibilidade de usar o seu barco para, a partir do barco de Pedro, pregar para a multidão. E depois que Jesus terminou de pregar, Jesus sabia disso, Pedro tinha passado a madrugada inteira pescando, mas na verdade não tinha pego nenhum peixe. E Jesus, recompensando Pedro pelo favor, Jesus diz: Pedro, pega o teu barco, entra no mar aí e vai lá e pesca. E Pedro disse: mas Jesus, o mar hoje não tá para peixe. A gente passou a madrugada inteira pescando e a gente não pegou nada. Mas ao mesmo tempo que Pedro diz isso, ele reconsidera, ele diz: tá bom, Jesus, baseado na tua palavra eu vou fazer isso. E Pedro vai lá, pesca e ele pega uma quantidade tão grande de peixes que ele tem que chamar um outro barco para conseguir pegar, né, para conseguir abarcar todos aqueles peixes. Essa é a pesca maravilhosa. Se um pintor resolvesse retratar a pesca maravilhosa num quadro, numa pintura, uma pessoa que conhece o registro bíblico, uma pessoa que conhece a história bíblica, ela olharia para o quadro e ela veria 4 pescadores, dois barcos cheios de peixe e um homem à beira do mar com cabelo comprido. Eu sei o que é isso aqui é a pesca maravilhosa. Aqui está Jesus, lá está Pedro pescou um monte de peixe e ele teve que pedir um outro barco lá para ajudar ele. Eu sei o que é isso. Mas a pessoa que não conhece essa história, ela vai olhar para o quadro e ela não vai entender o que está sendo retratado no quadro. Ela vai perceber que existem 2 barcos ali cheios de peixe, mas ela não vai entender que aquele quadro ali está retratando um dos milagres de Jesus. A menos que alguém explique para essa pessoa a história que está sendo retratada, ela não vai saber que ali
que está sendo retratada a pesca maravilhosa. Agora, se alguém compôsse uma música acerca da pesca maravilhosa, a música seria autoexplicativa, né? Porque a letra faria menção a Jesus, faria menção a Pedro, faria menção ao fato de que Jesus ordenou que Pedro fosse lá pescar e que Pedro pescou um monte de peixes. A música é autoexplicativa. É exatamente essa manifestação artística quase onipresente em todas as culturas e povos, virtualmente inesgotável. É precisamente essa manifestação artística autoexplicativa pela sua letra. É justamente a música que Deus escolheu como sendo o meio supremo pelo qual o seu povo deve louvá-lo e adorá-lo. E é importante considerarmos que toda a vida do crente, sim, toda a vida do crente é um ato de culto e adoração a Deus. Você deve oferecer o teu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a tua obediência diária a Deus é um culto de adoração e louvor a Deus. Sim, isso é verdade. Mas eu já ouvi pessoas usarem essa verdade bíblica de tal modo a tentar diminuir a importância do culto público a Deus. Ou do ato de adorar a Deus com música. Mas nós jamais devemos usar uma verdade bíblica para se contrapor a outra verdade bíblica, exatamente porque não há contradições na Escritura. Então, sendo verdade que toda a vida do crente é um ato de culto e adoração a Deus, é também verdade que Deus ordena que o seu povo se reúna periodicamente para publicamente cultuá-lo e louvá-lo, e nesse culto e adoração deve haver música. Porque Deus ordena que haja música. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Regozijai-vos o Senhor, vós os justos, literalmente cantai com alegria ao Senhor, né? Pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e instrumentos de 10 cordas. Então, Deus ordena que neste culto público ele seja louvado com a criatividade artística que só a música pode proporcionar. E é por essa razão que é sempre possível e, na verdade, é desejável e é uma responsabilidade louvarmos e adorarmos e cultuarmos a Deus com um cântico novo, como ordena o versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Esse tocai bem aqui pode ser traduzido como tocai com arte, né? Cantai-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. O que é esse cântico novo aqui? Nós não devemos interpretar esse cântico novo como quem idolatra a novidade. Tem pessoas que idolatram a novidade. Tem pessoas que dão valor à novidade apenas porque a novidade é novidade. Essas pessoas tratam o ineditismo, a novidade, como se fossem virtudes. A novidade e o ineditismo de uma canção não constituem por si só a virtude, uma vez que a virtude repousa sobre a verdade daquilo que se canta e não na sua mera novidade ou ineditismo. Deus quer ser louvado e adorado mediante um cântico novo, precisamente porque Ele ordena que o seu povo constantemente se alimente da sua palavra, a partir da qual o seu povo deve entender a Ele e a sua salvação com um grau maior de precisão. Esse entendimento cada vez mais preciso de Deus e da sua salvação devem ser refletidos nas canções que, como forma de adoração e culto, são cantados a Ele. É por essa razão que a expressão cântico novo, em vez de ser usada dando a entender que a novidade e o ineditismo constituem virtude por si só, essa expressão cântico novo deve ser usada no sentido de que as canções pelas quais adoramos e cultuamos a Deus devem registrar o progresso de uma igreja local no seu conhecimento de Deus e da salvação de Deus. Quanto mais nós crescemos no conhecimento e na graça de Jesus,
esse crescimento no conhecimento deve ser registrado nas canções que são cantadas. Por isso, o cântico novo. A palavra de Deus foi pregada a nós e nós agora entendemos a Deus com uma precisão maior. Nós entendemos a salvação de Deus com uma precisão maior. Então agora nós devemos registrar esse entendimento mais preciso em cântico. E há uma certa ironia. Existe uma ironia aqui. A ironia é que, dada a qualidade extremamente pobre das canções cristãs modernas, cujas letras são subbíblicas, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses são completamente antibíblicas, a ironia é que, dada essa qualidade extremamente pobre, para cantarmos um cântico novo a Deus e a Jesus, para cantarmos uma canção que registre o nosso progresso no conhecimento de Deus e de Jesus, talvez nós teremos que cavar nos depósitos da igreja cristã e recuperar aqueles hinos que foram compostos há séculos. Né? Como o próprio Jesus ilustrou em uma de suas parábolas. Jesus perguntou, no final do capítulo 13 de Mateus, Jesus perguntou se os seus discípulos tinham entendido tudo aquilo que tinha sido explicado a eles. Eles disseram sim, e Jesus então lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, dada a qualidade extremamente pobre da música cristã atual, talvez seja necessário começar a tirarmos do baú coisas velhas, coisas que tenham talvez 600, 700 anos de idade já. Talvez também seja o caso de trabalharmos em composições musicais próprias, cuja novidade e ineditismo reflita o que nós temos aprendido de Deus e de Jesus na sua palavra. E note a ordem que se segue ao cantar-lhe um cântico novo. A ordem que se segue a cantar-lhe um cântico novo é tocai bem e com júbilo, ou ainda toquem com arte e com alegria, toquem com arte e com júbilo. Quando o povo de Deus louva a Deus com a criatividade artística que só a música pode proporcionar, nós estamos refletindo de volta para Deus essa mesma criatividade artística com a qual Ele criou o mundo. Por isso, toquem bem, toquem com arte. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus é um artista. Então Deus quer que os seus filhos também sejam artistas, também sejam pessoas que saibam criar coisas belas, coisas que, ao serem vistas ou ao serem ouvidas, tragam prazer. É por isso que o louvor a Deus deve ser marcado pela arte e pela alegria exultante, exatamente como ordena o versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. O Salmo 34, nos seus primeiros 3 versos, também expõe como deve ser o culto e a adoração a Deus. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. De novo, a alegria presente aqui, né? Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Nós não vamos tratar do Salmo 34 nessa pregação. Nós trataremos do Salmo 34, se Deus quiser, na próxima mensagem. Nessa mensagem, nós abordaremos rapidamente o versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Davi ordena aos que estão ao seu redor que eles se juntem a ele, para que juntos eles engrandeçam ao Senhor e exaltem o seu nome. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome.
é a tradução na Nova Almeida atualizada. Engrandecer ao Senhor, ou louvem comigo a grandeza do Senhor, significa proclamar a grandeza do Senhor, ou ainda proclamar quão grande, quão incrível é o Senhor. A exaltação do nome do Senhor é o efeito e o resultado de proclamar a grandeza do Senhor. Ou seja, à medida em que no culto público a Deus nós proclamamos quão grande e quão incrível Deus é, o nome do Senhor é exaltado. À medida em que no culto público proclamamos quão grande e quão incrível é o Senhor, o nome do Senhor torna-se famoso e conhecido como aquele tipo de Deus que faz coisas grandes e incríveis. Assim como Davi ordenou que todos ao seu redor se juntassem a ele na proclamação da grandeza de Deus, na exaltação do seu nome, assim também você deve insistir que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, arrependidos dos seus pecados e crentes em Jesus, tendo eles experimentado o quão grande e incrível Deus é, você deve ordenar que eles se juntem a você na proclamação de quão grande e quão incrível Deus é. Para que eles se juntem a você e aos demais irmãos em Cristo na missão de tornar o nome do Senhor famoso e conhecido. Para que todos saibam que o Senhor é o tipo de Deus que faz coisas grandes e incríveis. A tua missão é, portanto, levar os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a abandonarem as suas idolatrias, porque enquanto eles permanecerem na incredulidade, eles são idólatras. A tua missão, então, é levar essas pessoas a abandonarem as suas idolatrias para que eles cultuem e adorem a Jesus do mesmo modo que você cultua e adora a Jesus. É por essa razão que nós usamos os versos 9 e 10 do Salmo 40 como uma oportunidade para fazermos 3 séries de pregações e te ensinar 3 assuntos importantíssimos. Como destruir as desculpas que as pessoas apresentam para não crer em Jesus, as desculpas que os seus familiares apresentam para não crer em Jesus. Né? Você já pregou para eles e você certamente ouviu desculpas apresentadas por eles para não crer em Jesus da mesma forma que você crê em Jesus. Como pregar fiel e biblicamente a salvação efetuada por Deus em Jesus, e agora, como discipular fiel e biblicamente aqueles que foram salvos por Deus em Jesus. O objetivo dessas 3 séries de pregações é que você obedeça a ordem ou o exemplo de Davi aqui no Salmo 34, versículo 3. Que você possa dizer: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que você possa dizer para os seus familiares: engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que você possa dizer isso para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Por isso, a tua missão é convertê-los das suas idolatrias a Deus, a Jesus, para que juntos, você e eles, engrandeçam o nome de Deus, engrandeçam o nome de Jesus. Essa é a tua missão. Converter as pessoas dos seus pecados a Jesus. Converter as pessoas da sua idolatria a Jesus. Porque se é necessário converter da idolatria, o culto idólatra deve ser substituído por um culto não idólatra. E o único culto não idólatra existente é o culto a Jesus. Né? As pessoas estão peregrinando lá para Roma, para o Vaticano agora, em função da morte do Papa. Esse é um culto idólatra, né? Não é Jesus que está sendo exaltado lá, não, é o Papa que morreu, é ele que está sendo exaltado. Se você tem um parente, um amigo, um vizinho, um conhecido que está enlutado pela morte do Papa, você deve convertê-lo dessa idolatria para o culto a Jesus. Por isso,
É necessário que você ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, depois de você ter destruído todas as desculpas que eles apresentam para não crer em Jesus, e para você saber como deve destruir, você deve voltar às pregações que nós fizemos no Salmo 40. Depois de você destruir todas as desculpas que eles apresentam para não crer em Jesus, depois de você ter pregado o evangelho para eles, a salvação de Deus, e depois de você ter ganhado eles para Jesus, é necessário que você ordene que eles alegrem-se em Jesus e regozijem-se na salvação por ele conquistada, de modo que eles adorem e cultuem a Jesus com uma alegria exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e animação que eles experimentam por quaisquer outras razões. E sendo a tua responsabilidade fazer isso, é necessário que enquanto você faz isso, é necessário que enquanto você destrói as desculpas deles, é necessário que enquanto você prega a salvação para eles, é necessário que enquanto você discipula aqueles que você já ganhou para Jesus, é necessário que você sirva de exemplo para eles. É necessário que você seja visto por eles como alguém que realmente cultua e adora a Deus e ao seu Filho com uma alegria exultante e jubilosa. É necessário que eles percebam em você que não existe para você alegria ou regozijo maior do que Jesus e a salvação que ele conquistou para você. É necessário que eles percebam que para você não existe euforia e animação maior do que o dia e o horário em que você vai cultuar a Jesus. Lembre-se de como Davi estruturou o Salmo 32. Afirmando primeiramente que eternamente feliz é a pessoa que foi perdoada e justificada por Deus em Jesus, e concluindo que esses que são eternamente felizes devem alegrar-se e regozijar-se em Jesus, adorando e cultuando com uma alegria exultante e jubilosa. E por que, isso eu vou acrescentar agora, não coloquei no manuscrito, por que eu fico falando de alegria exultante e jubilosa? Bom, pelo número de vezes em que a alegria e regozijo aparecem aqui, né? Olha só, Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos, regozijai-vos, cantai alegremente. Salmo 33, 1. Regozijai-vos. Não aparece aqui, tá? Salmo 34, versículo 2, os mansos ouvirão e se alegrarão. O número de vezes que alegria, regozijo e outros sinônimos aparecem aqui é tão grande, por isso que eu criei essa expressão, alegria exultante e jubilosa. O argumento de Davi no Salmo 32 e o nosso argumento nessa mensagem aqui é poderoso e ele é de fato impossível de ser contraditado. Sendo que você experimentou a felicidade eterna de ter sido perdoado e justificado por Deus mediante Jesus, alegre-se em Jesus e regozije-se na salvação que ele conquistou, adorando e cultuando com uma alegria exultante e jubilosa que não pode ser comparada com a euforia e animação que você experimenta por quaisquer outras razões. E daí é necessária a pergunta: você tem adorado a Deus e a Jesus com esse tipo de alegria exultante e jubilosa? Você tem adorado a Deus e a Jesus com esse tipo de alegria exultante, jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e animação que você experimenta por qualquer outra razão? Ou outras razões além de Jesus, da salvação que Jesus conquistou e do culto e adoração a Ele? Essas outras razões te proporcionam uma euforia e animação supostamente maiores. Qual é o ponto alto da tua semana? Qual é o ápice da tua semana? Qual é aquilo que você deve fazer, aquilo que você quer fazer, que é aquilo que você mal pode esperar para chegar o dia e o momento? Eu mal posso esperar para chegar esse dia e essa hora.
Qual é a tua fonte última de alegria e regozijo? O que é que realmente te faz alegre? O que é que realmente te enche de regozijo? O que é que cura a tristeza e, de repente, o desespero do teu coração? O que é que, quando tudo mais está destruído ao teu redor, consegue te alegrar? E ao te alegrar, consegue te dar esperança. Cristo, a salvação que ele conquistou e o culto e adoração que são devidos a ele, constituem a tua fonte última de alegria e regozijo, ou a tua fonte última de alegria e regozijo é qualquer outra coisa além de Jesus, qualquer outra coisa além da salvação que Jesus conquistou, qualquer outra coisa além do culto e adoração que são devidos a ele? Se você se recusa terminantemente a adorar e a cultuar a Jesus com essa alegria exultante e jubilosa em companhia dos seus irmãos em Cristo, e você pode fazer isso de duas formas, né? Você pode se recusar terminantemente a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa através da falta proposital e desnecessária aos cultos públicos a Deus. Essa é uma das formas pelas quais você se recusa a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa. Você falta o culto. Não por um motivo justo, não porque você estava doente, não porque você está cuidando de uma pessoa doente, não porque você estava se dirigindo ao culto e deu uma pane no carro. Não. Você faltou ao culto porque você faltou ao culto. Você faltou ao culto porque você estava cansado. Você faltou ao culto porque você não estava com vontade de ir ao culto. Você faltou ao culto porque de repente tinha alguma coisa mais interessante do que Jesus. Imagine um casal, eles estão celebrando o seu aniversário de casamento e o marido simplesmente não aparece no jantar, né? Porque ele tinha uma coisa mais importante para fazer. Bom, a gente sabe que aquele marido vai dormir no sofá naquela noite, né? A mulher não vai deixar ele dormir junto com ela na cama, né? Ele vai dormir no sofá. Aí vai dizer, tinha uma coisa mais importante do que o nosso jantar de aniversário. Esse casamento não é feliz, né? Se havia algo mais importante, esse casamento não é feliz. Esse homem não se sente alegre e feliz ao estar casado com aquela mulher. Ele prefere qualquer outra coisa do que comemorar a data em que ele se casou com aquela mulher. Quando você falta ao culto porque tinha alguma coisa mais importante, você está dizendo para Jesus, Jesus quando o Senhor morreu por mim, para me salvar? Pois é, eu não pedi para o Senhor morrer por mim, né? Eu sou que nem o pastorzão. Eu não pedi para o Senhor morrer por mim. O Senhor morreu porque o Senhor quis. Mas na verdade eu achei algo mais importante para fazer do que comemorar essa salvação que o Senhor conquistou. Essa é a primeira forma pela qual você se recusa terminantemente a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e regozijo. A segunda maneira é você vem ao culto. Você está presente, você não faltou, você está presente. Mas estando presente,
você se comporta de modo apático. Você se comporta de modo indiferente. Você se comporta de modo displicente. Neste caso, o marido compareceu ao jantar em que o casal está comemorando o aniversário de casamento, mas ele não está nem um pouco interessado em conversar com a sua esposa. Ele passa o jantar inteiro olhando o celular. Ele não está interessado em conversar com a sua esposa, em ouvir ela e nem em falar coisas para ela. Não. Ele está presente. Mas ele está apático, indiferente, displicente. De novo, ele vai dormir no sofá, né? Ele não vai dormir na cama. Esse casamento não é feliz. Se você se recusa terminantemente a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa em companhia dos teus irmãos, seja pela falta proposital e desnecessária aos cultos públicos, ou seja pelo teu comportamento apático, indiferente e displicente, das duas uma. Ou você está em busca de uma fonte que te conceda alegria e regozijo supostamente maiores do que o regozijo e alegria que você experimenta e vivencia mediante Jesus? Ou de fato você já encontrou? Ou você está em busca de uma fonte de alegria e regozijo supostamente maior, ou você já encontrou essa fonte de alegria e regozijo supostamente maior do que a alegria e o regozijo que você experimenta mediante Jesus. Qualquer que seja o caso, qualquer dos dois casos, você tornou-se culpado de idolatria. E para entender isso, para entender como a tua fonte última de alegria e regozijo se relaciona com a idolatria, é necessário uma ilustração. E nessa ilustração nós vamos de novo pensar num casal. Coloque-se no lugar do homem casado que descobre que a sua esposa encontra maior alegria e regozijo em um outro homem que não ele. E agora para as mulheres. Coloque-se no lugar da mulher casada que descobre que o seu marido encontra maior alegria e regozijo em outra mulher que não ela. Você não sentiria ciúmes deste homem que é para tua esposa maior fonte de alegria e regozijo do que você? Você não sentiria ciúme dessa mulher que é para o teu marido maior fonte de alegria e regozijo do que você? Sim, você sentiria ciúme. E o teu ciúme seria perfeitamente justo e correto pela seguinte razão. É antinatural, é contra a natureza e de fato é imoral que uma pessoa casada encontre sua maior fonte de alegria e regozijo em qualquer outra pessoa que não seu cônjuge. É antinatural e é imoral. Resta claro que se o adultério ainda não ocorreu, ele está prestes a ser consumado. Né? Visto que tendo como maior fonte de alegria e regozijo uma pessoa que não é o seu cônjuge, esse homem ou mulher tem desejado no seu coração e mente aquela mulher ou homem que não lhe pertencem. Então, sim, se o adultério... Não, mas eu estou pensando aqui em termos de adultério, realmente a consumação física, né? Se o adultério ainda não ocorreu, está próximo de ocorrer. Porque, na verdade, Jesus chama isso de adultério, né? Porque o olhar para uma mulher com olhos impuros, com uma atitude errada, não é apenas
criar uma fantasia acerca daquela mulher, mas também é para o homem casado, de repente, ele encontrar maior alegria naquela mulher que não é a sua esposa. Ele sente maior prazer em conversar com aquela mulher do que em conversar com a sua esposa. Ele sente maior prazer estando na presença daquela mulher do que estar na presença da sua esposa. E vice-versa. Né? A mulher também sente maior prazer em estar com aquele homem e não estar com seu marido. Isso é olhar para aquela pessoa com um olhar impuro também. Jesus chama isso de adultério. É um adultério emocional? É um adultério sentimental? Sim, mas ele está próximo de ser consumado fisicamente. Considere agora que por toda a Escritura, a imagem do adultério, a imagem da prostituição, é usada como metáfora para a idolatria do povo de Deus. Se você já leu o Antigo Testamento, especialmente os profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel, você verá as imagens do adultério e da prostituição sendo usadas como metáfora para a idolatria do povo de Deus. E isso aparece no Novo Testamento também. Daqui a pouco nós vamos ver. Assim como um homem casado que sente mais euforia e animação a partir do seu relacionamento com uma mulher que não é a sua esposa, assim como esse homem é culpado de adultério, assim como a mulher que assim age também é culpada de adultério, assim também o discípulo de Jesus, que sente maior euforia e animação a partir de qualquer outra razão que não o próprio Jesus, assim também esse discípulo de Jesus é culpado de adultério espiritual, é culpado de prostituição espiritual, é culpado de idolatria. E se você acha que exageramos ao afirmar isso, considere o que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu na sua epístola. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, dos vossos prazeres, daquilo que traz alegria e regozijo que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Aqui ele não está chamando os seus leitores de adúlteros no sentido literal. Não, é no sentido figurado, no sentido espiritual. Eles amavam mais ao mundo do que a Deus. Eles eram adúlteros espirituais. Eles se tornaram idólatras. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago argumenta que as discórdias, os conflitos que existiam entre os seus leitores ali, decorriam dos seus deleites, decorriam dos prazeres que guerreavam nos seus membros. Nós podemos facilmente perceber que esses deleites, esses prazeres, são expressões sinônimas de alegria e regozijo. Ou seja, os conflitos e discórdias existentes entre eles decorriam do fato de que os seus leitores estavam em busca de fonte de prazer, deleite, alegria e regozijo que eram contrárias a Deus e contrárias a Jesus. Essas fontes de alegria e regozijo contrárias a Deus e a Jesus roubaram a lealdade dos leitores de Tiago, de modo que nos conflitos e discórdias havidos entre eles, pela sua cobiça, pela sua inveja, estavam dispostos até mesmo a destruir e a matar a todos aqueles que se colocassem entre eles e a sua fonte de alegria e regozijo. É o que ele fala, né? Deixa eu voltar aqui. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Eles estavam dispostos a matar. Até mesmo as suas orações foram contaminadas por aquelas fontes de alegria e regozijo contrárias a Deus, porque quando eles chegavam a orar a Deus em busca de algo, pedindo alguma coisa, eles oravam a Deus não por alguma necessidade. Não, eles oravam a Deus para gastar as bênçãos recebidas de Deus nas suas fontes de alegria e regozijo contrárias a Deus e a Jesus. Até mesmo a oração deles era idólatra, porque eles oravam a Deus com o objetivo de colocar as bênçãos de Deus a serviço das suas fontes de alegria e regozijo contrárias a Deus. Tiago denomina esse comportamento idólatra de adultério espiritual, chamando seus leitores de adúlteros e adúlteras.
E Tiago afirma que é precisamente a amizade com o mundo, que é a inimizade contra Deus, que faz os seus leitores adúlteros e adúlteras. Por que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Por que quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus? A razão é a seguinte: quem busca no mundo uma fonte supostamente maior de alegria e regozijo do que a fonte que é Jesus, essa pessoa se prostitui com o mundo. Ela adultera contra Deus e contra Jesus, tornando-se idólatra. Nós não exageramos, portanto, ao afirmar que o cristão que sente mais euforia e animação por qualquer outra razão que não o próprio Jesus, esse cristão, esse suposto discípulo de Jesus, é culpado de adultério espiritual. É culpado de prostituição espiritual. É a esse cristão que Tiago chama adúltero e adúltera. É culpado de idolatria. Se você está em busca de uma fonte que te conceda alegria e regozijo supostamente maiores do que o regozijo e alegria que você experimenta mediante Jesus, ou se você já encontrou essa fonte que te conceda alegria e regozijo supostamente maiores do que a alegria e regozijo que você tem em Jesus, você é semelhante à pessoa casada que ou está em busca de um amante, ou já encontrou um amante, com o qual trairá ou já está traindo o seu cônjuge. Você é semelhante a essa pessoa. Você tornou-se culpado de idolatria. E essa idolatria demonstra que você não compreendeu nem a necessidade que tem da salvação, a salvação de Deus conquistada por Jesus, e você não compreendeu nem o estado de maldição e desgraça e destino de morte eterna que será o teu, caso você não esteja entre aqueles a quem Deus denomina bem-aventurados, eternamente felizes. O estado de bem-aventurança eterna e felicidade, ela pode ser resumida na bênção sacerdotal. Em número 6, versículos 24 a 26, onde nós lemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O estado oposto ao de bem-aventurança pode ser resumido na inversão da bênção sacerdotal, que seria algo como que o Senhor te amaldiçoe, que o Senhor te abandone, que o Senhor te mantenha em trevas e te dê juízo sem misericórdia e graça, que o Senhor te dê as costas e remova de você a paz conquistada pelo seu Filho. É exatamente a inversão da bênção sacerdotal que os pecadores impenitentes e incrédulos experimentarão eternamente no inferno. Tivessem eles dado o devido valor a Jesus e a salvação que Jesus conquistou, eles estariam entre aqueles a quem Deus denomina bem-aventurados. Tivessem eles a Jesus e a salvação que Jesus conquistou como fonte última de alegria e regozijo, eles estariam entre aqueles a quem Jesus denomina eternamente felizes. Talvez você não tenha se dado conta, mas se você está em busca de uma fonte que te conceda alegria supostamente maior do que o regozijo que você tem em Jesus, se você já encontrou uma fonte que te conceda regozijo supostamente maior do que a alegria que você vivencia mediante a salvação conquistada por Jesus, você de fato está trocando a bem-aventurança, você está trocando a felicidade eterna pela desgraça e maldição que virá sobre ti eternamente no inferno. Por isso, a todo momento eu falo de supostamente maior, né? Se você está em busca de uma fonte que te conceda alegria e regozijo, supostamente maior. Supostamente maior exatamente porque não vai te conceder uma alegria e regozijo maior, porque o teu final será no inferno. Então, na aparência poderia ser maior, mas na verdade era supostamente maior. Não era maior de fato. Essa
é a gravidade da idolatria que você comete sempre que você se recusa terminantemente a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa em companhia dos teus irmãos em Cristo, seja pela falta proposital e desnecessária aos cultos, seja pelo teu comportamento apático, indiferente e displicente quando está presente. Se você se recusa terminantemente a adorar e cultuar a Jesus com alegria exultante e jubilosa, seja pela falta aos cultos, seja pelo comportamento apático, indiferente e displicente, você demonstra não fazer questão de estar entre aqueles que Deus e Jesus denominam bem-aventurados, né? Tanto faz como tanto fez, sabe? Você demonstra não fazer questão de estar entre aqueles a quem Davi menciona como sendo bem-aventurados. Na abertura do Salmo 32. Você leu o Salmo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não engana. E você diz, tanto faz. Tanto faz estar entre esses bem-aventurados, entre esses eternamente felizes aqui. Porque se você realmente fizesse questão de estar entre essas pessoas, você faria questão de externalizar a felicidade e a alegria do teu estado espiritual, prestando a Jesus um culto e adoração que sejam alegres e exultantes, cheios de regozijo e júbilo, conforme o Espírito Santo, mediante Davi, ordena a todos aqueles que são chamados justos e retos. No versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, e como também ele ordena, o Espírito Santo ordena, mediante Davi, no Salmo 33, versículo 1, regozijai-vos no Senhor, vós os justos, pois aos retos convém o louvor. E se você não faz questão de estar entre esses que foram justificados e perdoados mediante Jesus, se você não faz questão de estar entre esses que são bem-aventurados, que esperança de salvação poderia haver para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos? Porque eles ouvem você dizendo que Jesus é a coisa mais importante, mas eles percebem que para você, de fato, Jesus não é a coisa mais importante. Eles ouvem você dizendo que Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, mas eles percebem que a tua vida não foi mudada por Jesus. Todo o teu trabalho de pregação da salvação de Deus em Cristo a essas pessoas, todo o teu trabalho de discipular aqueles que você ganhou para Jesus, será desperdiçado se você, ao buscar uma fonte que te conceda alegria e regozijo supostamente maiores do que Jesus, se você recusar-se terminantemente a adorar e cultuar a Jesus com essa alegria exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com qualquer a euforia ou animação que você sinta por qualquer outra razão. Arrependa-se agora mesmo de não ter Jesus como fonte última de alegria e regozijo, de não ter a salvação que Jesus conquistou, de não ter o culto e a adoração devidos a Jesus como fonte última de alegria e regozijo. Dê o devido valor à salvação que Jesus te concedeu, participando ativamente dos cultos públicos que a tua igreja local oferece a Deus e a Jesus. Adore a Jesus com alegria exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e a animação que você experimenta por qualquer outra razão. E então ordene que aqueles que se voltaram dos seus pecados para Jesus, dentre os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, ordene que eles imitem a você. Mais ou menos como foi dito aqui ainda nos anos 90,
né? Quando se estava orando e quem sabe até mesmo jejuando a favor da salvação dos familiares, dos membros e frequentadores da igreja, foi feita a pergunta: se o teu familiar, se o teu amigo se converter a Jesus e se ele imitar a você, ele será um bom crente, ele será um bom discípulo de Jesus? Não foi nada, não tem problema. Ele será um bom discípulo de Jesus se ele te imitar ou não? Então te arrependa, adore e cultue a Jesus com alegria exultante e jubilosa, que não pode ser comparada com a euforia e animação que você experimenta por qualquer outra razão, e então ordene que aqueles a quem você está pregando, que aqueles a quem você está discipulando, ordene que eles imitem a você. Ordene que Jesus seja a fonte última de alegria e regozijo para eles. Talvez você tente se justificar afirmando não ser possível cultuar e adorar a Jesus e a Deus com alegria exultante e jubilosa, tendo em vista as circunstâncias angustiantes pelas quais você está passando. Nós vamos responder a essa desculpa, porque é desculpa, na próxima pregação. Mas até lá, lembre-se do seguinte raciocínio: assim como a comemoração do teu aniversário deveria ser uma celebração a você, assim também o culto público a Deus deveria ser uma celebração a Jesus. E assim como tudo na festa que celebra você deveria ser do teu agrado, assim também tudo que se faz no culto público a Deus deveria ser do agrado de Jesus. Tudo na festa que celebra você deve ser do teu agrado, exatamente porque quem celebra você deve se alegrar com você. Tudo aquilo que ocorre no culto público a Deus deve alegrar a Jesus, deve ser do agrado de Jesus, exatamente porque todos aqueles que cultuam a Deus devem alegrar-se não em si próprios, não nos seus próprios, naquilo que a pessoa tem de preferência, mas em Jesus. Não é, não, eu queria que na minha igreja houvesse uma área VIP para eu ficar separado dessas pessoas aqui, né, que não são tão importantes como eu. Ou então eu queria que o culto público a Deus tivesse moças ridiculamente vestidas, dançando coreografias supostamente proféticas e intercessórias, porque essa é a minha preferência, é isso que eu gosto. Não. Quem cultua a Deus, quem cultua Jesus, não está lá por causa das suas próprias preferências. Não, está lá para se alegrar no que Jesus se alegra. É uma decisão também, sim. Não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu prefiro, não. É aquilo que Jesus prefere. Se aquilo que eu prefiro é também do gosto de Jesus, tranquilo. Mas se aquilo que eu prefiro não é do gosto de Jesus, nesse aspecto eu tenho que me arrepender. Eu tenho que voltar atrás. Ordene, portanto, que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos alegrem-se em Jesus e regozijem-se na salvação que ele conquistou, de modo que eles adorem e cultuem a Jesus com uma alegria exultante e jubilosa que não pode ser comparada com a euforia e animação que eles experimentam por quaisquer outras razões.